O Rosário. Florence Louisa Barclay. 1909. Título do original em inglês, de Rosary. Romance best-seller, da mesma autora de Vozes na Casa, e Voltou, mas esqueceu, já publicados no canal. Nota de Surya Chand. Levei muitos dias editando este livro, ainda assim contém erros de gramática. Entretanto, valeu a pena, porque é um dos meus favoritos. Aliás, todos os livros de Florence Barclay são maravilhosos. Este, em particular, comprei faz muitos anos, e me encantou. Espero que gostem, e deixem-se viajar nesta linda história. Sinopse. O amor de Garth por Jane é repleto de cortesia e respeito, bem como devoção, perseverança e moderação, que não obscurecem o calor da paixão. Jane, por se considerar uma mulher feia, não acredita que o amor de Garth, que é apaixonado por tudo que é belo, resista ao passar do tempo, já que o dela não é um daqueles rostos que você gostaria de ter sempre diante dos olhos, e que faria pensar com alegria na possibilidade de vê-los todos os dias à mesa. A insegurança de Jane leva o casal a uma dolorosa separação, que segundo sua fé religiosa, é a cruz que eles devem carregar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e assim também, que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 1. Entra em cena, a Duquesa. O sossego dessa tarde de verão inglesa envolvia o parque de Overdene. Sobre o relvado alongavam-se sombras na claridade fugidia do sol, e a promessa de uma frescura repousante convidava a ir para baixo do cedro enorme. Observando a velha casa de pedra, sólida, maciça e despida de ornatos, adivinhava-se o interior espaçoso e confortável. A fealdade da fachada disfarçava-se com as magnólias e com duas trepadeiras. Era magnífica e viçosa, as quais se desenvolviam ali desde muitos anos, subindo pelas paredes lisas e tapando-as com um manto de verdura sedosa, onde sobressaíam grandes flores de brancura imaculada e cascatas de cachos alaranjados. Em todo o comprimento da casa destacava-se um terraço terminado num dos lados por uma estufa, e no outro, por um viveiro de pássaros. De espaço a espaço havia largos degraus de pedra que iam ter ao relvado fofo. Para além era o parque extensíssimo, sombreado de árvores vetustas e onde vagueavam tímidas corças. Através dos ramos descortinavam-se os reflexos do rio, estreita faixa de prata serpenteando entre ervas, ranúnculos amarelos e bem-me-queres. O relógio de sol marcava 4 horas. Os pássaros estavam num dos seus momentos de silêncio. Por entre as folhas frementes nenhum trinado soava. O sossego chegava a ser opressivo. O único ponto de cor viva na paisagem era uma soberba arara vermelha, adormecida no seu puleiro debaixo do cedro. Por fim, ouviu-se o som de uma porta abrir-se e, no terraço, surgiu a figura extravagante de uma velha, que logo voltou à direita e se encaminhou sem hesitação para o roseiral. A duquesa de Meldrum ia colher as suas rosas favoritas. Vinha com um chapéu anacrônico, desses, que se usaram no começo da época vitoriana, atados com fita sob o queixo e conhecidos pela designação de cogumelos. Trazia casaco de Holanda, saía de pano de mescla bastante curta e sapatos grosseiros. Tinha calçado luvas velhas de canhão alto, e munira-se de um açafate e de uma tesoura de tamanho descomunal. Certo gracioso dissera uma vez que, se alguém encontrasse a duquesa de Meldrum na ocasião em que ela vinha do jardim ou do aviário, seria muito capaz de lhe fazer a esmola de uma moeda de cobre, tal era o aspecto que apresentava. Porém, depois de ter chamado desse modo a atenção para si, e de ela o fitar, só lhe restaria lançar-se de rojo na lama e deixar os sapatos do cais espezinhá-lo. Isto faria a duquesa com toda a satisfação, mas em seguida não teria dúvida em aceitar as desculpas que lhe apresentassem,
e guardaria a moeda para mostrar quando contasse a história. A duquesa vivia sozinha, por outras palavras, não tinha o mínimo desejo de ver sempre a seu lado qualquer dos amigos ou parentes, nem de aturar os sorrisos constantes e as lisonjas de uma dama de companhia. A filha, criaturinha enfesada que ela repreendia sistematicamente, havia casado. O filho, lindo rapaz que a mãe adorava e enchera de mimos, falecerá muito novo, antes da morte de Thomas, quinto duque de Meldrum. Segundo dizia muitas vezes a duquesa, este encontrara um fim bastante adequado ao seu feitio, no dia em que completava 62 anos, em toda a magnificência do seu trajo de caça, casaco escarlate, chapéu alto e calções de bambutina amarela, e porque a égua que ele implacavelmente pusera ante um valado, impossível de galgar, estacara de repente, Thomas, duque de Meldrum, caiu de cabeça para baixo no meio de um nabal e nunca mais voltou a falar. A súbita interrupção daquela existência barulhenta e agitada modificou por completo o meio em que a duquesa vivia. Até aí tivera de tolerar os companheiros folgazões que ele escolhia para encher a casa, e de convidar entre os seus próprios amigos aqueles a quem ela pudesse justificar Thomas e que os suportavam de bom humor, pela amizade que dedicavam à duquesa e pelo gosto de se hospedarem na aprazível Verdene. Por esta razão, a duquesa não sentia prazer nenhum com essas reuniões, embora fosse na aparência um diamante em bruto, corria-lhe nas veias o mais azul dos sangues azuis, e ainda que nos seus modos transparecesse essa rudez e desprezo pelos sentimentos alheios que não é invulgar encontrarem-se nas velhas damas da alta sociedade, era no fundo uma verdadeira senhora, capaz de dizer e fazer o que mais convinha nos momentos importantes. A linguagem do falecido duque era contundente e as suas maneiras georgianas. Quando o fidalgo jazia na indesejada tranquilidade da campa ancestral, tão diferente, coitada, observou a esposa, que chega a ser consolador pensar que não é ele que ali está, a duquesa olhou em volta e começou a compreender as belezas e possibilidades de Overdene. A princípio contentou-se com jardinar, mandar fazer um aviário e rodear-se de toda a espécie de aves e bichos exóticos, aos quais prodigalizava a afeição que nos últimos tempos não dedicava a nenhum ser humano. Mas depois a sua índole hospitaleira, o prazer de desfrutar as fraquezas alheias e a satisfação de mostrar as suas propriedades fizeram com que houvesse sucessivas reuniões em Overdene, a qual depressa se tomou conhecida como um lugar onde cada um fazia o que lhe apetecia, onde se encontravam pessoas simpáticas e onde havia diversões de toda a ordem. Além disso, o alojamento e a comida eram magníficos. Ali, tanto os dias de verão como de inverno se passavam alegremente, sem o menor aborrecimento, tudo temperado com o delicioso molho picante de jamais se saber o que a duquesa faria ou diria. No íntimo, a duquesa dividia as suas reuniões em 3 categorias: vulgares, excêntricas e seletas. Estava precisamente esta última a funcionar naquele belo dia de junho em que a titular, depois de haver dormido uma siesta mais demorada que de costume, envergar o que ela chamava o fato de jardinagem e fora colher rosas. Quando atravessava o terraço e abria a cancela de ferro que conduzia ao roseiral, Arara, que se chamava Tommy, abriu um olho e fez soar um beijo sonoro. Mal a dona desapareceu de vista, a ave soltou uma risada e tomou a adormecer. De todos os animais domésticos, Tommy era o favorito. Representava a única concessão feita pela duquesa a um sentimento mórbido. Depois da morte do duque, achava deprimente ser invariavelmente tratada com suave deferência por todos os que a rodeavam. Se o mordomo resmungasse ou o pároco soltasse um adjetivo menos cortês, a duquesa ter-se-ia alegrado. Mas, no pé em que as coisas se achavam, dominou-lhe o espírito constante melancolia até a ocasião em que viu o anúncio de que estava à venda certa arara premiada, garantida como grande pauradora e possuidora de um vocabulário de mais de 500 palavras. A duquesa dirigiu-se logo à cidade, foi à casa do vendedor, ouviu algumas frases da arara, apreciou o tom em que ela as proferia, comprou-a sem vacilar e levou-a consigo para Overdene. Na primeira noite a ave manteve-se taciturna no seu magnífico puleiro novo,
recusando-se a pronunciar qualquer das suas 500 palavras, embora a duquesa passasse parte do tempo no vestíbulo, postada em todos os lugares possíveis. Primeiramente junto de Tommy, depois, num canto afastado, numa poltrona colocada atrás do biombo, lendo, de costas voltadas para Arara, fingindo não fazer caso dela, ou então olhando-a com fixidez. Tommy, porém, limitava-se a dar estalidos com a língua sempre que ela emergia no esconderijo, e, se o mordomo um tanto inquieto e o lacaio nervoso atravessavam a toda apreço o vestíbulo, enviava-lhes uma série de beijos seguidos de risadas de ventríloco. A duquesa, já desesperada, chegou até a recordar-lhe num murmúrio as palavras que lhe ouvira na loja, mas Tommy nada mais fez do que piscar-lhe ou lhe levar o pé ao bico. Apesar de tudo isso, como lhe agradava a cor vermelha da Arara, a duquesa foi deitar-se sem se arrepender da sua compra. Na manhã seguinte tornou-se evidente para a criada que varreu o vestíbulo, para o lacaio que esteve a separar a correspondência e para o mordomo que tocou o gongo para o almoço, que o descanso da noite restituirá a Tommy o pleno uso do seu vocabulário. Quando a duquesa desceu a escada, 10 minutos depois de o gongo ter soado, e Tommy, batendo as asas com fúria, lhe gritou em voz de cana rachada: "Aviete, velhota!" A alegria dela foi tão grande que se sentou a almoçar numa disposição de espírito como há muito não tinha. Capítulo 2. Apresentação de Jane. A única parente que praticamente vivia com a duquesa era a sobrinha e antiga pupila, a honorável Jane Champion. Isto, porém, resultava do fato de Jane ter o exclusivo de poder convidar-se a si própria para o Overdene ou Portland Place, chegar quando lhe apetecesse, ficar enquanto lhe agradasse e partir quando lhe aprovesse. Na altura da morte do pai, que pôs termo ao isolamento de Jane na sua casa de Norfolk, teria ela de boa vontade preenchido o lugar de filha da duquesa. Mas esta não pretendia uma filha, e uma filha com opiniões tão categóricas, de ânimo tão resoluto, figura imponente e rosto destituído de beleza, teria parecido à duquesa de Meldrum uma aquisição deveras indesejável. Por isso deu a entender à sobrinha que podia vir quando quisesse, ficar o tempo que lhe apetecesse, mas nas mesmas condições das outras pessoas. Ora, isto significava inteira liberdade para chegar e partir quando lhe aprovesse, e nenhumas obrigações para com os convidados da tia. Esta preferia dirigir as reuniões a seu modo. Jane Champion tinha agora 30 anos. Alguém bastante perspicaz descrevera um dia como sendo uma mulher bela sob um invólucro banal. Nenhum homem havia olhado ainda para o interior desse invólucro e contemplado a mulher em toda a sua perfeição. Faria da terra um paraíso a um apaixonado cego que, não tendo olhos para lhe perceber a falta de beleza, pudesse no entanto adivinhar o tesouro de ternura que ali se ocultava e a vantagem de se abrigar à sombra do seu amor. Que ventura para esse homem, vira conquistá-la e a desposá-la. Mas até aí não aparecera nenhum cego dotado de tanta sagacidade. Dir-se-ia até que o destino de Jane seria ocupar toda a vida lugares subalternos, ela que poderia desempenhar os primeiros papéis de maneira superior a todas as outras mulheres. Nos casamentos das amigas era em geral dama de honor. As noivas, no entanto, não possuíam metade das qualidades de esposa com que Jane fora dotada. Quando essas amigas tinham filhos, ela servia-lhes de madrinha. Contudo, os seus instintos de maternidade sobrelevavam em muitos daquelas. Tinha uma voz maravilhosa, e todavia o rosto não condizia com esse dom que ninguém sequer lhe suspeitava, como acompanhava maravilhosamente ao piano, o mais que lhe pediam era que tocasse para os outros cantarem. Enfim, representara sempre segundo os papéis, aliás sem se mostrar melindrada. Jamais soubera o que seria ser a primeira, fosse em que coisa fosse. A morte da mãe ocorrera quando ela era pequenina, de modo que Jane não conservava a mínima recordação do chamado amor maternal nem daquela ternura que lhe acontecia às vezes esforçar-se por imaginar, embora nunca lhe conhecesse os efeitos. Sarah Matthews, criada de quarto da mãe, mulher devotada e muito fiel, despedira-se pouco tempo após o falecimento da senhora.
12 anos mais tarde, achando-se por acaso na vizinhança, foi de visita ao solar, com esperança de encontrar alguém que ainda se lembrasse dela. Em seguida ao chá, e depois de Fraulein e de senhorita Jeb terem saído, os criados levaram Sarah ao quarto de estudo, a fim de que senhorita Jane a visse. A mulher entrou aí com o coração repassado de saudades da menina, sobre quem ela e a patroa haviam desejado todos seus cuidados e carinhos. E com que topou então? Com uma rapariga alta, vulgar, de modos arrapazados e desconcertantes, e com um feitio esquisito de olhar para a gente, de alto a baixo, enquanto nos falava. Isto intimidou a boa criatura, a ponto de lhe estancar o caudal de reminiscências, que já começara a verter, lá embaixo, na cozinha, de maneira que se limitou a olhar, lacrimejante, em volta do quarto, fitando o papel da parede que outrora ajudara a escolher, com a senhora, esse papel de rosinhas para as quais a pequenina estendera as mãos cobiçosas, num gesto que tanto as fizera rir. Se quiser saber, menina, eu mostro-lhe qual foi a flor em que quis agarrar. Antes de Sarah se retirar, Jane ficou ciente de uma quantidade de pormenores relativos à sua infância. Entre outros, soube que a mãe costumava beijar-lhe as mãozinhas. Era a cada instante, menina. Dizia que eram pétalas de rosas e cobria-lhe os dedos de beijos. Jane, desabituada daquelas demonstrações de afeto, pôs-se a mirar as mãos toscas e trigueiras e desatou a rir. Mas, se riu, foi porque se envergonhava do nó que sentia na garganta e do ardor que as lágrimas lhe faziam nos olhos baixos. Assim a criada se foi embora com a impressão de que senhorita Jane se tomara numa pessoa de coração duro, e a Fraulein e senhorita Jeb jamais souberam por que motivo, desse dia em diante, aquelas mãos que mereciam sempre tantas censuras se tomaram, de repente, escrupulosamente asseadas. Na noite do seu dia de anos, sozinha e ao escuro no quarto tranquilo, a criança isolada auscultou os dedos debaixo dos lençóis, procurando recordar-se da ternura que lhe dispensara a sua defunta mãe. Tempos depois, quando por sua vez se tomou senhora, um dos seus primeiros actos foi pôr um anúncio a pedir o regresso de Sarah Mateus, a fim de a tomar ao seu serviço, prometendo o ordenado susceptível de permitir à velha criada a aquisição de bons papéis de rendimento. Jane poucas vezes via o pai, que mal lhe perdoara estas duas ofensas. Primeiro, ter sido rapariga, quando ele preferia um rapaz. Segundo, ter herdado a fealdade dele em vez da beleza da mãe. É vulgar esta injustiça da parte dos pais. Melindram-se porque os seus rebentos nascem com os atributos morais e físicos que eles próprios lhes legaram. O herói da infância de Jane, o camarada da adolescência e o mais íntimo amigo dos anos de maturidade foi Derek Brand, filho único do reitor da paróquia. Tinha 10 anos mais do que ela. Ainda nesta feição, tão chegada como era, a rapariga não se considerou ente exclusivo e primacial. Como estudava medicina, o interesse da futura profissão e os desvelos da mãe ocupavam-no de todo quando ia férias, afastando-se da menina solitária que no entanto comovia com a sua dedicação e o interessava com a sua personalidade original já tão desenvolvida. Mais tarde casou-se ele com uma criaturinha encantadora, em tudo diferente de Jane. Contudo, a amizade entre ambos persistiu e até se aprofundou. E agora que fazia progressos na sua carreira, a apreciação que Jane dava aos seus trabalhos e a simpatia que dispensava aos seus esforços eram coisas que ele considerava mais importantes do que a própria mercê com que fora recentemente agraciado. Jane Champion não contava amigas íntimas entre as mulheres do seu meio. Aquela adolescência solitária desenvolvera nela uma franqueza excessiva, não só para consigo como para com os outros, e isso tomava-lhe difícil compreender ou aceitar artificialismos da sociedade e as fraquezas comuns ao seu sexo. Em sua presença mantinham atitudes de grata admiração muitas das mulheres a quem ela testemunhava especial interesse, mas, na ausência, remetia-se a um silêncio prudente, se por acaso seu nome vinha à discussão. Em contrapartida eram muitos os amigos do sexo masculino,
sobretudo rapazes que haviam terminado ultimamente os estudos. Esses, bons camaradas, escreviam-lhe a contar cenas e fatos quer da universidade quer da pensão, e faziam-no de uma forma que não usavam para com as próprias mães. Não ignorava ela que, na intimidade, a tratavam por velha Jane, bela Jane, ou caríssima Jane, mas acreditava no som inocente desses gracejos e na pureza das afeições, que retribuía com pródiga generosidade. Na tarde estival em que a duquesa foi colher flores ao roseiral, Jane Champion entretinha-se a jogar ao golfe em Overdene, onde estava a passar uma temporada. Acompanhava um rapaz a quem ela há muito se preparava para repreender quando se apresentasse ocasião. O pior é que percebera que não é fácil para um entusiástico jogador de golfe admoestar um indivíduo que o joga com igual calor, que todo o caminho se esfalfa a explicar como atingiu cada buraco da última vez, e que de regresso a casa leva todo o tempo a celebrar o modo como se jogou a partida. De maneira que Jane considerou aquela tarde, sob o aspecto didático, um verdadeiro malogro. À noite, na sala de fumar, o jovem Caticate explicou novamente o jogo a um grupo de amigos selectos. A velha Jane esteve soberba. Imaginem vocês. Uma pancada de primeiríssima ordem, fez o número 7 em 3, e nem falou nisso. O melhor é eu não mandar mais flores a Totó. Hein, rapazes? Quem tem coragem de ir cear e beber champanhe com uma bailarina depois de jogar tal partida de golfe com uma parceira como a honorável Jane? Lança a bola como um tiro e, quando faz, a gente pensa que a bola é uma andorinha. Derrotou-me em 3 buracos e não falou no caso. Caramba! É preciso bom comportamento para ter o direito de lhe apertar a mão. Capítulo 3. A surpresa. O relógio de sol marcava 4:30. Findara a hora do silêncio. Os pássaros começavam a gorjear e, no bosque vizinho, um cuco fazia ouvir o seu canto com intervalos mais ou menos regulares. A casa pareceu despertar de súbito. Soou o barulho de portas que se abriam e fechavam, e do terraço desceram à pressa 2 lacaios vestidos com a libré cor de amora e prata dos Meldrums, cada qual transportando mesas de chá dobradiças para acrescentarem as outras de madeira de carvalho que estavam permanentemente debaixo do cedro. Um deles voltou logo para dentro, enquanto o outro estendia toalhas da alvura da neve sobre cada mesa. A arara acordou, abriu as asas, bateu-as 2 vezes, e em seguida pôs-se a subir e a descer o puleiro, concentrando toda a sua atenção no lacaio. Cuidado! Exclamou ela de repente, imitando a voz do mordomo, quando o criado, na sua precipitação, fez com que uma toalha roçasse pela relva. Cala o bico, volveu o moço, irritado, fustigando a ave com a toalha e lançando depois um olhar furtivo para as bandas do roseiral. Tome quer groselha, gritou a arara, esquivando-se aquele ataque e pendurando-se de cabeça para baixo no puleiro. Vai tu buscá-la, retorquiu o lacaio, indignado. Alguém que lhe dê groselha, bradou Tommy, falando com a voz da duquesa. O rapaz teve um sobressalto, olhou em volta, e depois disse a arara tudo o que pensava a respeito dela e para onde desejava que ela fosse. Feito isso, deu-lhe um sopapo e voltou para dentro de casa, perseguido pelas gargalhadas e imprecações da ave enfurecida, que ficou a remexer-se no puleiro até o seu inimigo desaparecer da vista. Alguns minutos mais tarde ostentava-se sobre as mesas toda a espécie de manjares julgados necessários a um chá das 5, no aparador, atrás do qual presidia o mordomo, reluziam bules de prata pesada, ali se viam bolos variados, sanduíches, e fatias finas de pão escuro e de pão branco barradas de manteiga e enroladas com elegância. Naquele conjunto de branco e prata sobressaía a nota de cor dos fruteiros cheios de morangos acabados de colher. Depois de tudo pronto, o mordomo ergueu a mão e bateu uma pancada no velho gongo chinês dependurado no cedro. Antes que o som penetrante tivesse esmorecido, ouviram-se vozes ao longe, vindas de todos os lados. Da banda do rio, dos campos de tênis,
De dentro de casa e dos jardins, surgiam os convidados da duquesa, contentes pela agradável perspectiva do chá e apressando-se a irem para a acolhedora sombra do cedro. Senhoras elegantes vestidas de branco, preservando do sol a tez delicada sob chapéus de largas abas ou sombrinhas garridas, lindas raparigas, que há muito sacrificavam ao conforto a alvura da pele, atravessavam em cabelo o relvado, balançando as raquetas e comentando os passos mais renhidos do último jogo. A elas, nas suas conversas e risos, juntavam-se rapazes de belo aspecto desportivo, que elogiavam os parceiros e calavam as suas próprias proezas. Fizeram um grupo pitoresco quando se reuniram debaixo da árvore, sentando-se com grande satisfação nas cadeiras de verga ou na relva macia. Depois de lhes servirem café, chá ou gelados, consoante o gosto de cada um, as conversas recomeçaram com maior entusiasmo. Com que então a duquesa proporciona-nos hoje um concerto, disse alguém. Seria engraçado que pendurassem nas árvores algumas lanternas chinesas e que o realizassem aqui. Está muito calor para que se possa suportar uma sala fechada. Quanto a isso, estejam descansados, retorquiu Gart Dalmerin. Sou eu quem faz de mestre de cerimônias, e prometo que ficarão escancaradas todas as janelas e portas que dão para o terraço. Quem não quiser ficar no salão pode assistir cá fora ao concerto. Haverá uma fila de cadeiras no terraço. Não verão grande coisa, mas ouvirão perfeitamente. Mas sem ver perde-se metade do divertimento, observou uma das tenistas. Os que ficarem no terraço não poderão depois apreciar bem as imitações que a nossa duquesa há de fazer. Eu não me importo com o calor, e quero um lugar na primeira fila. Qual será a surpresa desta noite? Perguntou Lady Ingleby, que chegara há pouco. A cantora Velma, respondeu Mary Strater. Vem passar aqui o fim de semana. Será uma companhia deliciosa. Ninguém senão a duquesa seria capaz de a convencer a isso, e só um sítio como o Verdênia tentaria. Dizem que só cantará uma vez no concerto, mas talvez se entusiasme e cante mais. Diremos a Jane que se ponha ao piano e que toque como por acaso os primeiros acordes das principais áreas de Velma, e deste modo tomaremos logo a ouvir a sua voz maravilhosa. Ela nunca resiste a um bom acompanhamento. Por que chamam surpresa a Madame Velma? Perguntou uma rapariga que desconhecia ainda o gênero das reuniões seletas. Isso, minha filha, replicou Lady Ingleby, é uma brincadeira da duquesa. O concerto foi organizado para divertir os hóspedes e glorificar as notabilidades locais. Toda a vizinhança foi convidada, e só as celebridades do sítio se farão ouvir. Preenchem todo o programa, com grande alegria e deleite dos parentes e amigos, e mais tarde é que nos divertimos a valer, quando a duquesa fizer os seus originalíssimos comentários e imitações. Lembra-se, Gart, de quando ela pôs uma tira de papel branco em volta do pescoço, a laia de colarinho, e arremedou o pastor anglicano a cantar nervosamente uma área. Mas no fim de tudo, e isso é de fato bom como lição para amadores, apresenta uma Velma ou outro artista de categoria para que vejam como realmente se deve cantar ou tocar. A sala enche-se de boa música, os assistentes ouvem em silêncio, e os pobres amadores, compreendendo que o barulho que estiveram a fazer seria tudo menos música, regressam sorumbáticos a casa. Mas esquecem-se disso no ano seguinte, ou então um novo contingente de solícitos amadores cai na cilada. As brincadeiras da duquesa são sempre bem-sucedidas. Jane é que não as aprova, observou o jovem Ronald Ingram. Em geral vai-se embora antes do concerto. Mas como ninguém como ela pode acompanhar Madame Velma, teve ordem de ficar. Duvido, por isso, que nos divirtamos como de costume. Bem sabemos que a Jane, nessas coisas, não concorda com a duquesa. Esta não dará no momento ouvidos à sobrinha, mas depois há de reprimir-se. Acho que a senhorita Champion tem muita razão, declarou uma americana de semblante risonho,
equilibrando por um momento a colher dourada sobre o sorvete de groselha que Gart Dalman lhe servira. Na minha terra chamariam a isso troçar das pessoas que foram nossos hóspedes e que vieram gentilmente cantar a nossa casa. Na sua terra, minha cara amiga, retrucou Miriam Ingleby, não há duquesas. Mas aumentamos as que vocês têm cá, volveu a americana muito calma, continuando a saborear o sorvete. Seguiu-se uma risada geral, e veio à baila o último casamento anglo-americano. Onde está a senhorita Champion? Indagou um dos presentes. A jogar golfe com o Billy, informou Ronald Ingram. Olhe, aí vem eles. A figura alta de Jane atravessava nesse momento o terraço acompanhada por Billy Cathcart, o qual falava com animação. Depuseram os tacos do jogo no vestíbulo e em seguida desceram até o relvado e dirigiram-se para as mesas de chá. Jane trazia fato saia casaco de cor cinzenta, blusa de cambraia azul e branca, com gola e punhos brancos engomados, gravata de seda, e um chapéuzinho de feltro guarnecido de penas pretas. Caminhava com esse andar desembaraçado e baloiçante, indicador de força e domínio de si mesma. O seu aspecto era bastante diverso do de todas aquelas mulheres bonitas e graciosas que se agrupavam debaixo do cedro. Entretanto, nada tinha de masculino, ou, para usar outra expressão, nada tinha de virago. Pelo contrário, era tão feminina que se podia permitir o uso de tão austera simplicidade no trajar. Ia bem com a vulgaridade das feições e com as proporções do corpo. Uma vez no círculo reunido debaixo da árvore, aceitou uma das muitas cadeiras do que os homens se precipitaram a oferecer-lhe e fê-lo com aquela perfeita naturalidade que era uma das suas características. Então, senhorita Champion, conte-nos uma das suas jogadas, pediu um dos homens presentes. A interpelada gracejou, iludindo a pergunta. Billy ia falar por ela, quando a rapariga fez esta declaração. Cale-se, Billy. Nós dois somos aqui os únicos maníacos do golfe. A maior parte destes senhores ignora até qual é a média de pontos de um bom jogador e não compreende o prazer que nós teríamos em ultrapassá-lo. Onde está minha tia? O Simon, coitado, andava à procura dela quando fomos guardar os tacos e não havia maneira de a encontrar. É por causa de um telegrama. Por que não o abriu? Indagou Mira. Porque minha tia não gosta que lhe abram os telegramas. Adora as emoções fortes, e há sempre possibilidade de se receberem notícias terríveis por meio de um telegrama. Conforme explica, ficaria tudo estragado se alguém soubesse antes a novidade e lhe a transmitisse com as costumadas precauções. Aí vem a duquesa, informou Gart Dalman, que podia ver a cancela do roseiral do lugar onde se sentara. Não lhe falem do telegrama, recomendou Jane. Aborrecer-se-ia com o próprio fato de saber que tínhamos conhecimento de que lhe chegara. Na verdade, é pena estragar o prazer de uma coisa inesperada, de mais a mais num dia como este, tão quente, quando não se prevê nada de sensacional. Todos se tinham voltado para a duquesa, que se aproximava através do relvado. Ali vinha a figura excêntrica daquela que os convidara, a dona dessa casa encantadora em que eles passavam dias deliciosos, a pessoa cujos caprichos lhes serviam de pasto à conversa enquanto saboreavam o chá com os seus bolos e morangos. Quando a duquesa chegou, os homens puseram-se de pé, não o fizeram, porém, com tanta rapidez como a aproximação da sobrinha. A velha titular trazia um açafate repleto de rosas lindíssimas, todas perfeitos exemplares, colhidos em plena floração. Capítulo 4. O oferecimento de Jane. A duquesa pousou o açafate no meio da mesa dos morangos, e exclamou um tanto ofegante. Aqui está. Tirem as rosas que quiserem e enfeitem-se com elas para que eu vos veja todos floridos esta noite. O salão ficará como uma enorme jarra de flores. Será a festa das rosas. Não, obrigada, Rony.
Esse chá já foi feito há pelo menos meia hora e você devia ser bastante meu amigo para não me dar tal mistela. Além disso, nunca tomo chá. Bebo um uísque e soda depois de dormir a sesta, e isso sustenta-me até o jantar. Sim, minha querida Mira, bem sei que compareci na sua interessante reunião e subscrevi o abaixo-assinado de abstenção do álcool para encorajar os outros. Mas quando saí da sua casa fui direitinho ao meu médico e ele deu-me um atestado onde dizia que eu tinha de beber qualquer coisa quando sentisse necessidade. E como sinto essa necessidade depois da sesta? Realmente, Dal, só no palco é que se permite um aspecto tão pitoresco como o que você apresenta assim de camisa lilás, gravata roxa, e calças brancas. Se eu fosse sua avó, mandava-o mudar de roupa. Se você faz perder a cabeça às velhas como eu, o que não acontecerá a todas estas raparigas? Cala-te, Tommy. Não digas palavrões. Não deves ter ciúmes do Dal. Ainda te admiro mais do que a ele. Dal, quando é que faz um retrato da minha arara encarnada? O moço artista, cujos quadros expostos na academia de pintura haviam despertado o maior interesse no meio artístico, e cuja camisa lilás fora tão severamente criticada, recostou-se na cadeira de verga, com os braços debaixo da cabeça e um clarão divertido nos olhos castanhos. Não, senhora duquesa, disse ele. Peço-lhe licença para recusar a encomenda. Para reproduzir com justiça as atitudes e expressões de Tommy, seria preciso um pintor como Landser. Além disso, um rapaz inocente e bem criado como eu ficaria corrompido se estivesse muitas horas na companhia de Tommy e ouvir as frases que essa meiga aravezinha havia de pronunciar durante as sessões de pintura. Eu lhe digo o que penso fazer. Pintar-lhe-ei o retrato, senhora duquesa, mas não com esse chapéu. Desde pequeno que a vista no chapéu de palha, atado debaixo do queixo por fitas pretas, me causa aflições. Se eu cedesse aos meus impulsos, esconderia a cara no regaço de senhorita Champion, desataria a gritar e a espernear até que a senhora o tirasse. Hei de pintá-la com o vestido de veludo preto que tinha ontem à noite, com a gola a medias e o lindo enfeite de rendas e diamantes na cabeça. E na mão esquerda segurará um espelho antigo de cabo de prata. O artista, com os olhos semicerrados, descrevia o quadro numa voz musical e misteriosa, e o alegre grupo que o rodeava ouvia atento e calado. Quando Gatti Dalman representava com palavras as suas pinturas, todos supunham vê-las. E quando no ano seguinte visitavam a exposição da Academia de Pintura ou da Galeria de Arte, diziam de si para si: ali está o quadro, tal como vimos naquele dia, antes de ele sequer o ter esboçado na tela. Segurará um espelho na mão esquerda, mas não estará a mirar a sua imagem, porque a senhora nunca olha para o espelho, a não ser quando tem a criada atrás de si e quer ver se as suas repreensões a fazem chorar, e se a repreende é porque ela é desajeitada a penteá-la e a pregar-lhe os ganchos do cabelo. Se, de fato, a rapariga está a chorar, a senhora promete-lhe um dia de saída extraordinário para ir visitar a mãe, e paga-lhe o bilhete de ida e volta. Mas se ela não verter uma lágrima, a senhora continua a ralhar-lhe. Se eu fosse a criada havia de chorar sempre de modo a que se visse no espelho, mas evitaria fungar, porque é uma coisa exasperante, e teria o maior cuidado em que as lágrimas não escorressem pelo pescoço da patroa. Dal, você é uma criança sem juízo, disse a dona da casa. Deixe-se de falar das minhas criadas, do meu pescoço e de lágrimas de crocodilo, e acabe de descrever o meu retrato. Que faça eu com o espelho? Não se mira nele, prosseguiu Gatti Dalman, porque todos sabemos que isso é coisa que nunca faz, nem sequer quando põe esse chapéu e lhe ata as fitas. Senhorita Champion, segure-me na mão porque já me sinto aflito, estará a empunhá-lo na mão esquerda, de cotovelo apoiado numa mesa de ébano com incrustações de madrepérola, e de modo que se reflecta nele qualquer coisa que está à sua frente, no primeiro plano imaginário. Olhará com expressão de sublime ternura para esse objeto invisível. E no espelho pintarei,
em ponto pequeno mas perfeito em todos os pormenores, a imagem da sua arara vermelha encarrapitada no puleiro. Chamaremos ao quadro Reverberações, pois é conveniente dar à tela um título moderno, embora idiota. Agora estão em moda palavras mais ou menos extravagantes, mas se quisermos atrair mais a atenção do público e arranjarmos para título do quadro 20 versos de Tennyson. Porém, quando a pintura passar à posteridade como obra de arte notável, figurará no catálogo do Museu Nacional com o nome de A Duquesa, o Espelho e a Arara. Bravo! Aplaudiu a duquesa entusiasmada. Pinte assim o quadro e mande-o à exposição do ano que vem. Todos nós iremos vê-lo. Digamos de passagem que ele assim fez, que todos foram ver a pintura, e que depois de a verem disseram: ali está o quadro, tal como Dao descreveu debaixo do cedro de Overdene. Aí vem Simon com qualquer coisa numa bandeja, exclamou a duquesa. Reparem como aquele homem se bamboleia. Não haverá ninguém que o ensine a andar? Jane, tu que tens um passo marcial, por que não explicas a Simon como se deve andar? Que será que ele traz ali? Ah! Um telegrama. Que teria acontecido? Espero que não seja apenas a informação de qualquer imbecil que perdeu o comboio. No meio de um silêncio de expectativa, a duquesa abriu o sobrescrito amarelo. Segundo o efeito produzido pelo telegrama, a notícia não era agradável. A duquesa, já descorada, tornou-se purpúrea e, de indignada, ficou sem falar durante momentos. Jane ergueu-se tranquilamente, curvou-se sobre o ombro da tia, leu o extenso telegrama e voltou para o seu lugar. Estúpida criatura! Exclamou por fim a duquesa. Isto só acontece a quem convida como amigas esse gênero de pessoas. E eu que lhe tinha reservado um belíssimo colar de pérolas muito mais valioso do que isso que lhe costumam pagar por uma área. E falha assim à última hora. Estúpida criatura! Minha querida tia, observou Jane, se a pobre Madame Velma foi atacada de laringite, nenhuma ordem da rainha eu poderia fazer cantar. O telegrama vem cheio de desculpas e exprime o maior pesar. Não discutas, Jane, bradou a duquesa, irritada. E não venhas agora falar da rainha, que nada tem a ver com o meu concerto nem com a garganta de Velma. Detesto os despropósitos. Por que havia ela de ter essa doença? Não sei como se chama. Justamente quando vinha cantar na minha casa? Nos meus tempos não havia essas moléstias modernas. Não levo paciência a todas essas apendicites e sei lá que mais, inventadas só para amassar a gente. Nos meus tempos chamava-se cólica essa tal apendicite, e curávamo-nos com a ruibarbo. Mira Ingleby escondeu o riso por trás da larga aba do chapéu de palha, e Gart Dalman segredou a Jane. Detesto os despropósitos. Jane, porém, meneou a cabeça e nem esboçou um sorriso. Tome quer groselha, gritou a arara, talvez por ter ouvido falar em ruibarbo. Alguém que lhe dê groselha, ordenou a duquesa, mal-humorada. Mas se não há nenhuma, minha querida tia. Não discutas, exclamou a duquesa, furiosa. Gart, divertidíssimo, fez um sinal de cabeça a Jane. Quando ela pede groselha quer dizer qualquer verdura, como bem sabem. Correram para Tommy umas 6 pessoas, levando-lhe sanduíches de alface, de agrião e de pepino. Gart arrancou uma folhinha de erva e apresentou a Jane com ar de cômica solicitude. Jane, porém, fingiu não ver. O telegrama não tem resposta, Simon, disse a duquesa. Por que não se retira? Oh, como aquele homem se bamboleia. Ensinem-no a andar. E agora? Que havemos de fazer? Metade do condado vem aí, a meu convite, para ouvir a Velma. E Velma fica em Londres, a fingir que tem apendicite. Não, há tal outra coisa. Diabo de mulher. Como diz aquela ave, que é bastante inteligente. Cala o bico, gritou Tommy.
A duquesa sorriu e condescendeu em sentar-se. Mas ouça, senhora duquesa, observou Gart com a voz mais suave que pôde arranjar. O condado não sabe que Madame Velma cantaria esta noite. Era um segredo que só no fim seria desvendado. Lady Ingleby chamou-lhe surpresa. O rosto de Mira emergiu de trás do chapéu, e a duquesa dirigiu-lhe um sinal aprovativo. Absolutamente certo, disse ela. Seria a melhor parte do concerto. Oh, que mulher! Mas escute, continuou Gart em tom persuasivo. Se o condado não sabe, não sofrerá nenhuma desilusão. Venham ouvir-se uns aos outros, e a si próprios, e saborear os seus refrescos. Tudo isso eles terão, e hão de retirar-se encantados, comentando que a duquesa tem imenso jeito para descobrir os talentos locais. Ah, exclamou a dona da casa, com brilho nos olhos de águia e franzindo o nariz arqueado, nariz que a senhora Parker Bangs, de Chicago que vira a duquesa Mo 2 vezes, descrevera como genuíno Plantageneta. O pior é que se irão embora muitos satisfeitos consigo próprios, convencidos do valor. A minha ideia é deixá-los exibir as suas prendas e depois mostrar-lhes como se deve realmente cantar. A tia Gina esquece-se de uma coisa, observou Jane com brandura. É que na maior parte essas pessoas já estiveram em Londres e ouviram todos os grandes cantores. É provável até que já tenham ouvido Madame Velma. Sabem que são incapazes de cantar como uma prima-dona, mas fazem o que podem. Não vejo motivo para que se lhes dê uma lição. Jane, disse a duquesa, peço-te pela terceira vez que não te escutas. Senhorita Champion, interveio Gart Dalmey, se eu fosse sua avó mandava de castigo para a cama. Que se há de fazer? Repetiu a duquesa. Velma ia cantar o rosário. Eu tinha o maior empenho nisso. A decoração da sala era para condizer com essa área. Festões de rosas brancas e uma grande cruz encarnada ao fundo do estrado, toda feita com rosas vermelhas. Jane. Que é, minha tia? Não digas minha tia nesse tom tão calmo, e sugere qualquer coisa. Diabo de mulher, gritou a arara inesperadamente. Ouves o que tu me está a dizer? Exclamou a duquesa já bem disposta. Dei-lhe uma groselha. E agora, Jane, que sugeres? Jane Champion estava sentada quase de costas para a tia, de perna traçada e com as mãos vigorosas sobre os joelhos. Voltou-se então lentamente, e enfrentou os olhos penetrantes que a fitavam sob o chapéu cogumelo. Ao ver neles uma expressão meio desorientada, meio suplicante, Jane esboçou um sorriso e, depois de esperar um momento para se certificar do que pretendia a duquesa, declarou em voz serena. No caso de tia querer, posso eu cantar o rosário em lugar de Velma. Se os convidados que ali estavam debaixo do cedro fizessem parte de uma reunião vulgar, teriam ficado boquiabertos e de olhos arregalados. Se fossem de uma reunião extravagante, soltariam toda a espécie de exclamações de surpresa. Mas como se tratava de uma reunião seleta, o grupo não exteriorizou espanto, embora o sentisse. Dos presentes, a duquesa era a única pessoa que ouvira Jane Champion cantar. Nota do tradutor. O rosário é a música do compositor americano, Ethelbert Odebrecht Nevin. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Tens a música? Perguntou a duquesa, pondo-se de pé e agarrando no telegrama e no açafate vazio. Tenho, respondeu Jane. Quando fui a Londres no mês passado estive algumas horas com Madame Blanchet, e ela, que não admira as canções modernas, gostou imenso daquela. Cantou-a, e consentiu que o acompanhasse ao piano. Mais tarde conseguiu obter a música. Bem, retorquiu a duquesa. Nesse caso, conto contigo. Agora tenho de mandar um telegrama compassivo à pobre Velma, que de certo está aborrecida por ter faltado. Adeus, meus meninos. Lembre-se que jantamos às 8 em ponto.
O concerto deverá começar às 9. Rony, seja bom rapaz e leve Tommy para o vestíbulo. Se esta ave me vê partir sem ela faz uma guincharia ensurdecedora. É tão afetuosa, coitadinha. Fez-se silêncio debaixo do cedro. A maioria das pessoas olhava para Rony, o qual transportava o poleiro tão longe de si quanto possível, enquanto Tommy, fazendo prodígios de equilíbrio, tentava aproximar-se dele com o fim de segredar-lhe qualquer coisa ao ouvido. A duquesa ia adiante, muito satisfeita com o novo rumo dos acontecimentos. Um ou dois dos convidados observavam Jane. Você é corajosa, disse Mira Ingleby ao fim de certo tempo. Eu é que não me ofereço para acompanhar ao piano, porque nem sou capaz de tocar a luz da lua, e os três ratinhos cegos, senão com um dedo só. E eu oferecer-me-ia para fazer o acompanhamento, declarou Gart Dalmey, se você cantasse a Lerciland Lassen, pois me gabo de tocar bem com os 10 dedos. Só queria que ouvissem a maneira como faço soar o toque dos sinos da capela do cemitério, no decorrer da música. O acompanhamento é um dobre de sinos do princípio ao fim. Quanto à música de Rosário, conheço-a e não me atrevo a tocar aqueles acordes. Quando se trata de acompanhar o Rosário, vejo-me obrigado a dizer como aquele velho caseiro a quem a duquesa, no jantar dos rendeiros, ofereceu pudim pela 3ª vez. Não posso, minha senhora. Não seja tolo, Dal, retorquiu Jane. Se fosse preciso, você faria muito bem o acompanhamento de Rosário. Mas prefiro acompanhar-me a mim própria. Ah, percebo, atalhou Lady Ingleby. Deve ser um alívio saber que, se as coisas correm mal, pode saltar para diante ou dar o tom em que tem de cantar. Dos presentes, os únicos 2 entendidos em música entreolharam-se e sorriram, divertidos. De fato, seria muito útil, se houvesse necessidade, concordou Jane. Eu posso saltar para diante ou dar-lhe o tom, declarou Gart muito grave. Disso tenho a certeza, replicou Jane. Você é sempre amável. No entanto, prefiro arranjar-me sozinha. Já pensou na dificuldade de se fazer ouvir numa sala daquele tamanho, onde terá todos os olhos fixos em si? Perguntou Gart Dalmey num tanto apreensivo. Dedicava especial amizade a Jane, e afligiu a ideia de que uma amiga sua pudesse fazer o figura triste em público. Como no momento em que percebera o que a tia pretendia dela, esboçou-se um sorriso calmo nos lábios de Jane. Em seguida, a rapariga olhou à sua volta. A maioria das pessoas tinha se afastado, em grupos de 2 e 3, alguns para casa e outros para o rio, e ela estava praticamente sozinha com Dal e Mira. Os seus olhos serenos tomaram uma expressão divertida quando os pousou na face ansiosa de Gart e respondeu assim à pergunta. Sim, bem sei. Mas as condições acústicas da sala são excelentes, e eu aprendi a lançar a voz. De certo ignora que tive a sorte de estudar com Madame Marches, em Paris e de receber alguns conselhos da filha dela durante as horas agradáveis em que estive na sua companhia, quando fui a Londres. Tenho obrigação de saber tudo acerca da emissão da voz, visto que aproveitei tão belas oportunidades. Tudo isto era grego para Mira, e ao seu espírito aquelas palavras tranquilas que sugeriam tanto como se Jane dissesse que aprenderas solfejo tônico. Não muito tempo antes, Lady Ingleby tentara aprender por este sistema do solfejo tônico, a fim de ensinar um grupo coral constituído pelos criados da casa. Um dos lacaios possuía bela voz de barítono, o mordomo podia fazer papel de baixo, uma vez que lhe ordenassem manter-se no mesmo timbre enquanto os outros componentes alteavam a voz. A criada de fora pertencia ao que ela designava por segundas, ou seja, seguia atrás dos sopranos em certas ocasiões, e noutras cantava conforme lhe desse na fantasia. Por último, a governanta, mulher forte e trigueira, com a sua sombra de buço, produzia notável efeito cantando uma oitava abaixo dos sopranos, o que fazia com que Lady Ingleby a confundisse uma vez por outra com o mordomo.
Mira era a primeira a confessar que não tinha bom ouvido, mas não deixou de ser desagradável haver exclamado bem alto, num momento em que não se atrevia a desviar os olhos do acompanhamento do bom rei Venceslau. Conserve-se assim, Jenkins. Só então é que percebeu que era a Sra. Jarvis quem estava a elevar a nota. Na altura em que Lord Ingleby contratou novo lacaio, sem inquirir dos seus dons musicais, e este demonstrou possuir bela voz de tenor, é que Mira sentiu realmente que tinha material com que realizar grandes coisas. Foi então que decidiu aprender solfejo tônico. O pior, todavia, estava em certas complicações, como as do gênero fuga, o que a deixava perdida sem conseguir agarrar a letra. No meio do maior desespero, renunciou ao sistema. Por esta razão, o nome da maior professora de canto daquele tempo não significava grande coisa para Mira. Gart Dalman, porém, mostrou-se impressionado. Agora compreendo. Já não me admiro do seu sangue frio. Pois se a própria Velma foi aluna da célebre Marchese. Desse tempo é que eu a conheço, retorquiu Jane. Fiquei hoje cá porque tinha de acompanhar ao piano. Bem sei, volveu Gart. E agora tem de fazer ambas as coisas. Mas você prefere acompanhar os outros a cantar, não é verdade? Nos lábios de Jane reapareceu o sorriso fugídio. Prefiro cantar, respondeu ela, mas acompanhar é mais útil. Tem razão, concordou Gart. Não falta quem cante, mas poucos sabem acompanhar. Jane, indagou Mira, erguendo para aquela os olhos lânguidos e cinzentos rodeados de longas pestanas, se tomou lições de canto e sabe algumas áreas, por que é que a duquesa não lhe pediu até agora que cantasse para nós? Por uma triste razão, repetiu Jane. Como sabem, o único filho dela morreu há 8 anos. Era um rapaz bonito e talentoso. Tanto ele como eu herdamos do nosso avô a paixão pela música. Meu primo estudou-a com entusiasmo, e quis ser cantor profissional. Prometer sua colaboração num concerto de caridade efetuar durante as férias do Natal e para cumprir a promessa saiu ainda mal restabelecido de um ataque de gripe. Teve uma recaída, adoeceu com pneumonia dupla, e morreu passados 5 dias, devido ao coração. A minha pobre tia quase endoideceu de desgosto, e desde aí qualquer alusão ao meu interesse pela música reaviva-lhe o pesar. Poucas vezes me aventuro a tocar ou cantar aqui. Mas por que não em outro lugar? Perguntou Gart Dalman. Temos estado muitas vezes em casas de amigos comuns, e eu não fazia a mínima ideia de que você cantava. Para lhe dizer a verdade, não sei. Retorquiu Jane lentamente. A música representa tanto para mim. É como o santo dos santos no tabernáculo da alma. Não nos é fácil erguer o véu. Será erguido esta noite, disse Mira Ingleby. Sim, concordou Jane, com um vago sorriso de tristeza. Creio que sim. E penetraremos no tabernáculo, concluiu Gart. Capítulo 5. Confidências. As sombras iam se alongando silenciosamente no relvado. Grasnando, voavam de redor dos umeiros as gralhas de regresso ao ninho. O quadrante solar marcava 6 horas. Mira Ingleby pôs-se de pé e, com os raios do sol poente a baterem-lhe nos olhos, estirou os braços num gesto de preguiça. O pintor observava-a, notando-lhe as linhas graciosas do corpo esbelto. Ah, bocejou ela. Sinto-me tão bem cá fora e vejo-me obrigada a recolher aos meus aposentos. Jane, aviso-a, enquanto é tempo, que nunca comece a fazer massagens na cara. Tomamo-nos escravas disso, e assim perdemos horas e horas por dia. Olhem para mim. Já estavam ambos a olhar. Mira merecia ser contemplada. Se eu fosse apenas vestir-me, bastaria começar às 7. Assim, vejo-me na necessidade de perder estes últimos e agradáveis momentos da tarde. Em que consiste esse processo? Perguntou Jane. Não percebo nada de tratamentos de beleza,
Não posso entrar agora em pormenores, respondeu Lady Ingleby, mas vocês viram o aspecto que apresentei durante o dia. Pois bem, se eu não me entregasse agora nas mãos da criada, ficaria com pior aparência à hora do jantar, e ao fim da noite pareceria 10 anos mais velha. Mas com certeza é sempre bonita, volveu Jane. Que lhe importa, afinal, mostrar a idade que tem. Minha cara amiga, um homem tem a idade com que se sente uma mulher a que aparenta, objetou Mira. Sinto-me com 7 anos, gracejou Gart. E parece ter 17, retorquiu Mira, rindo-se. No fim de contas tenho 27, declarou Gart. Não há motivo para que a duquesa me chame criança sem juízo. E, minha senhora, se há o mínimo prejuízo para sua beleza em demorar o tratamento misterioso de que falou, rogo-lhe que se apresse a ir ter com a sua criada, senão estraga a minha noite por completo. Eu seria capaz de romper em soluços, ao jantar, e, como sabe, a duquesa detesta cenas de lágrimas. Lady Ingleby bateu-lhe, de passagem, com o largo chapéu de palha. Esteja calado, criança sem juízo, exclamou. Não tinha nada que escutar o que eu estava a dizer a Jane. Há de fazer-me o retrato no outono que vem. Depois disso renunciarei às massagens, farei uma viagem e voltarei velha deveras. Lançou esta ameaça por cima do ombro quando já se ia afastar. É linda, comentou Gart, seguindo-a com os olhos. Haverá alguma verdade no que ela diz, senhorita Champion? Não faço a menor ideia, respondeu Jane. Nada percebo de massagens de beleza. Se fosse verdade, ela não nos teria dito aquilo, continuou Gart. Está enganado, retorquiu a rapariga. Mira é extraordinariamente franca, e nunca esconde as suas fraquezas. Teve uma educação muito singular. A família dela é muito numerosa, e foi sempre considerada a ovelha arranhosa, não só pelos irmãos como pela mãe. Achavam sempre mal o que dizia ou fazia. Quando Lord Ingleby a conheceu, Mira era uma rapariguinha alta, acanhada, com bonitos olhos e expressão meiga. Apesar de ser 20 anos mais velho do que ela, apaixonou-se e quis a viva força casar com Mira. Embora a mãe desta o assediasse com as outras filhas, ele só queria aquela ou nenhuma. Quando Lord Ingleby lhe pediu a mão, Mira ficou a princípio sem perceber o que lhe dizia, só depois é que compreendeu, e então não demorou a resposta. Muitas vezes ouvia reliá-la por causa disso. Mira fitou com os olhos rasos de lágrimas e, com um sorriso enternecedor, respondeu. Sim, aceito cheia de gratidão o seu pedido, e acho que é muito amável em gostar de mim. Como a minha mãe vai ficar espantada. Casaram num prazo tão breve quanto possível e ele levou a Paris, à Itália, ao Egito, e regressaram ao fim de 6 meses. Fui visitá-lo um dia em que a mãe dela se encontrava presente. Estávamos reunidos na sala, meia dúzia de mulheres e nenhum homem, e a mãe começou a pôr defeitos em qualquer coisa e insurgiu-se contra a filha, dizendo: Lord Ingleby não te tem já criticado por causa disto. Mira olhou-a com aquela sua expressão de doçura e de languidez, e respondeu. Talvez a mãe pareça estranho, mas o caso é que meu marido acha sempre bem o que eu faço. Teu marido é imbecil, replicou a outra. Na sua opinião, minha querida mãe, volveu Mira em tom meigo. Que velho infame, comentou Gart. Como se permite dar o nome de mãe a criaturas dessa espécie? Nós que tivemos mães ternas e perfeitas, devíamos fazer uma lei que proibisse chamar mãe a essas criaturas, para não ser profanada aquela sagrada designação. Jane calou-se. Conhecia a história comovente de Gart da mãe viúva, e sabia da adoração que ele tinha pela sua memória. Apreciava-o mais quando conseguia perscrutar-lhe o coração e não queria agora impressioná-lo contando-lhe que ela jamais pronunciara o suave nome de mãe. Gart levantou-se da cadeira, aprumando o corpo esbelto à claridade do poente, tal como Mira tinha feito pouco antes.
Muitas vezes sucede que as pessoas feias se sentem dominadas pelo espetáculo da beleza física. Jane, no entanto, sofrendo como elas esse apelo do belo, não deixava que isso influenciasse a estima que consagrava aos amigos. Além do mais, não era ele o seu companheiro favorito. Jovial e exuberante, de mais idade que os outros, e todavia mais novo sob certos aspectos, nem sempre aparecia suficientemente sério aos olhos de Jane, cujo sentido do cômico era muito mais moderado. Ninguém, contudo, lhe negava a perfeita supremacia do seu exterior. Jane, contemplando-o, e apreciando-o como talvez nunca a mãe dele o tivesse feito, tributava-lhe uma admiração inteiramente desinteressada. E ele, não obstante o preciosismo da sua indumentária, camisa lilás e gravata roxa, parecia em absoluto inconsciente da impressão que produzia, ofuscado pela luz dourada do sol, nem sequer notar o olhar insistente da rapariga. "Escute, senhorita Champion", exclamou de modo pueril. "Não acha que foi bom todos se terem retirado? Há muito que desejo ter uma conversa consigo. Realmente, quando estamos todos juntos afadigamo-nos demasiado para conservar a bola em jogo. É como se estivéssemos a dar pancadinhas em balões de hidrogênio, às vezes rebentam, e então compreendemos que tudo quanto resta da conversa é uma pelinha encarquilhada. Nunca comprou balões em Brighton. Lembra-se do entusiasmo que sentíamos ao ver o homem aproximar-se com um enorme cacho deles, azuis, verdes, encarnados, amarelos, todos a brilhar ao sol? A gente maravilhava-se de como ele conseguia mantê-los assim num molho e punha-se a imaginar o que aconteceria se os largasse. Eu sabia sempre com exatidão qual escolheria. Era o que estava no meio e que levava mais tempo a desembaraçar. E que desilusão quando a pessoa que me acompanhava se cansava de esperar e se ia embora com o dinheiro. Pois eu preferia não ter nenhum balão, a comprar outro diferente do que escolhera. E você? Nunca comprei balões em Brighton, respondeu Jane, sem entusiasmo. Gart sentia-se ainda com 7 anos e ela começava a aborrecer-se. Pela primeira vez, o rapaz teve consciência disso. Tirou o casaco do espaldar da cadeira onde o pendurara, e vestiu-o. Vamos, senhorita Champion, disse ele. Estou cansado de não fazer nada. Proponho-lhe irmos até o rio e darmos um passeio de barco. O jantar é às 8, e estou certo de que é capaz de se vestir em meia hora, mesmo para representar o papel de Velma. Se for preciso, até em 10 minutos você se apronta. Temos, pois, muito tempo para darmos uma passeata de barco, conversarmos durante o trajeto, e apreciar a vista da antiga capela, com este sol poente ao fundo e um campo de bem-me-queres no primeiro plano. Jane, porém, não se levantou. Meu caro Down, objetou ela, você deixaria de sentir entusiasmo pelo sol poente ou pela capela depois de ter remado até lá, levando no barco uma criatura do meu peso. Cairia exausto no meio dos bem-me-queres. Já devia saber que não sou pessoa para ir ao leme muito sossegada. Gosto de remar, e quando o faço é valer. Mas não me apetece remar depois de ter jogado ao golfe quase toda a tarde. E deve concordar que não teria prazer nenhum em olhar para mim durante toda a travessia, sabendo que eu estava a criticar mentalmente a sua maneira de remar. Gart tomou a sentar-se, recostou-se na cadeira, com os braços sob a cabeça negra e lustrosa, e fixou em Jane os olhos brilhantes como antes os fixara na duquesa. Está de mau humor, disse brandamente. Que tem? Jane riu-se e estendeu-lhe a mão. Meu caro amigo, você é a pessoa mais amável que eu conheço. Não tomarei a rabujar. Mas a verdade é que detesto os concertos da duquesa, e não gosto nada de ser a surpresa de minha tia. Compreendo-a, disse Gart. Mas, nesse caso, por que se ofereceu? Teve de ser. Pobre velhota. É raro que me peça qualquer coisa, e os olhos dela suplicavam.
Não sabe como se deseja ser agradável a alguém que o estimamos. Se ela quisesse, seria capaz de lhe engraxar as botas. É duro passar aqui semanas seguidas e ser conservada à distância. Foi esta a única vez que ela me solicitou, e os seus olhos orgulhosos imploravam. Podia eu recusar? Não, volveu Gart, pensativo, não podia. Mas não se aborreça com essa tola brincadeira da surpresa. Você não serve para isso. Não duvido que cante muito melhor do que a maioria deles, mas não perceberão. É preciso uma Velma para os despertar. Hão de achar o Rosário uma canção bonita, os aplausos serão moderados, e assim terminará tudo. Não se aflija. Jane pôs-se a refletir naquelas palavras. Dal, prosseguiu daí a pouco, detesto cantar perante um auditório desse gênero. É como se lhes descobríssemos a nossa alma sem querer que a vissem. Chega a parecer indecente. Para mim, a música é o que há de mais revelador no mundo. Tremo quando penso naquela canção, e contudo só me atrevo a cantá-lo o melhor que puder. Chegado ao momento, esquecerei o auditório. Quer saber qual a lição que Madame Blanchet me deu um dia? Estava eu a cantar o canto hindu de Bemberg, prece apaixonada de uma indiana a Brahma, e comecei. Brahma. Deus dos crentes, como se solfejasse dó, ré, mi. Brahma não significava nada para mim. Pare! Exclamou Madame Blanchet, com ar imperioso. Vocês, ingleses, são de uma insensibilidade. Lembre-se de que Brahma é um deus. Pode não ser o seu nem o meu. Mas é o deus de alguém. É o deus desse canto. Ouça. E ela, de cabeça erguida, cantou. Brahma. Deus dos crentes. Mestre de cidades sagradas. Com o belo rosto iluminado, exprimindo um fervor religioso que nos atingia a alma. Foi uma lição que nunca esqueci. Posso afirmar que desde então não voltei a cantar sem sentimento. Ótimo, exclamou Gart. Gosto do entusiasmo em tudo quanto seja arte. Só me interesso em pintar um retrato quando adoro a mulher que me serve de modelo. Jane sorriu. A conversa ia tomando o rumo que ela desejava. Dal, objetou a rapariga, você adora tanta gente dessa maneira, que nós, seus velhos amigos, interessados deveras pelo seu coração, receamos jamais a dor e com um propósito definido. Gart soltou uma risada. Ora a Deus. Vejo que é como as outras. Pretende que adoração e admiração signifiquem sempre casamento. Pois creia que a julgava mais sã de espírito, com ideias mais masculinas. Meu caro Dal, os seus amigos concordam em que você precisa casar. Está só no mundo. Tem uma cara simpaticíssima, e encontra-se numa situação em que as raparigas tolas o perseguem e o estragam com mimos. É claro que bem sabemos como a sua futura mulher há de ser um alfabre de maravilhas, a mais bela que houver debaixo do sol. Mas cada nova deidade que encontra, e de quem faz o retrato, lhe aparece durante esse tempo como a mulher ideal. Ora, se casasse com uma delas, em vez de a pintar, talvez ela continuasse a ser tão ideal como no princípio. Gart, de senho carregado, ficou a meditar em silêncio. Por fim, retorquiu.